Povo de Deus, boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Vamos começar o nosso culto ao Senhor, mais um domingo, para a honra e glória do nome dEle. Vamos começar lendo o versículo, como sempre, no 3. 1, 2, 3. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento, vamos fazer uma oração, Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia, por mais uma noite, Senhor, na Tua presença, aqui na Tua casa, para te adorar, te servir, Senhor, e cultuar o Teu nome. Que possamos, Senhor, estar com os corações totalmente dedicados a Ti, Senhor, para te servir, para falar do Teu Evangelho, para espalhar as boas novas. Se eu posso, Senhor Deus, derramar nessa noite do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, para que Ele venha nos dar entendimento da Tua palavra, que Ele possa nos ajudar, Senhor, nos louvores e cultuar o Teu nome, Deus amado. Te pedimos, Senhor, perdão se erramos contra Ti, Deus, de alguma forma, mas que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, nessa caminhada. É o que te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vamos louvar o nome de Deus. Vem inundar, encher esse
por tua glória, Senhor. Glorificado seja o nome de Deus. Aleluia. Nesse lugar nós queremos permanecer, Deus, um lugar de adoração. Aleluia. Adore ao Senhor. Meu Senhor, eu quero permanecer na Tua presença, estar ligado a Ti, que é a videira verdadeira. Eu quero estar nesse lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Diga pra Deus: eu quero estar. Eu quero estar nesse lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Tua presença, Senhor, em Tua presença, Jesus, declare isso em Tua presença. Em Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao Teu
Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Vamos continuar adorando o nome de Deus. Declare. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Declare pro Senhor. Considerar tudo perda em nossas vidas se a gente não tem o Senhor, se a gente não tem a presença de Deus, se a gente não tem a graça do Senhor sobre nossas vidas, se a gente não tem a misericórdia de Deus, se a gente não tem o perdão do Senhor, se a gente não tem a presença de Deus, possamos considerar tudo perda, tudo esterco. Que a presença do Senhor em nossas vidas possa ser real. Possamos a cada dia buscar a presença de Deus, o Espírito Santo, que Ele possa transbordar em nossas vidas. Possamos anseiar por essa presença. Declare isso ao Senhor.
se eu não tenho a Ti? Se eu não tenho a Ti, se não temos a Ti, Senhor, não temos nada. Nada seremos sem a Tua presença, Senhor. Só Tua presença nos basta, Senhor. Só Tua presença em nossas vidas, Senhor. Possamos levar o Senhor aonde formos. Glorificado seja o nome do Senhor. Aplauda o nome de Deus nesse momento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz seja com você. Amém. Amém? Gente, eu queria, antes de chamar as crianças aqui à frente, eu queria ler um salmo, Salmo 78, do 3 ao 8, diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que os transmitíssemos a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. E os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, o contassem a seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Hoje no Palavra Kids nós vamos dar uma pausa na série Correndo Juntos, mas nós iremos falar sobre a Páscoa. A Páscoa, que essa história que é contada desde o Antigo Testamento apontando para Cristo, e no Antigo Testamento ali o significado dela, na verdade Jesus ali ressignificando esse momento, trazendo luz, né, à verdadeira Páscoa. Então, hoje as crianças irão aprender sobre isso. Aquilo que nos contaram, me contaram quando criança, eu tenho contado às crianças também, eu tenho contado aos meus filhos. E essa tarefa Deus nos confiou, meus irmãos. E nós não podemos lembrar da Páscoa só nessa data. Na verdade, nós, como cristãos, todos os domingos, quando nos reunimos, é um momento de celebração. É um momento de lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós. E que nós possamos, de fato, conhecer o verdadeiro sentido desse dia e lembrar as crianças, lembrar a sua família, o que representa a Páscoa. Hoje as crianças irão ver sobre os retratos da Páscoa e elas irão ver durante esse culto diferentes momentos da história que revelam o grande amor de Deus por nós. E eu tenho certeza que vai ser um tempo especial. Então eu vou chamá-las aqui à frente, nós vamos orar por elas. No próximo domingo é uma data muito especial, tanto, pela questão de ser Páscoa, mas também é o aniversário da igreja. E vai ser um tempo precioso, então as crianças também não podem faltar, tá bom? Vamos orar pelas crianças? Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque o Senhor nos convidou a esta casa essa noite para nos reunirmos, Senhor, e aprender de ti. Nos ajuda, Senhor, e nos ensina a te adorar da forma devida. Nos ajuda, Senhor, a sairmos daqui com os nossos corações transformados, desejando, Senhor, mais de ti.
Abençoa cada criança aqui, que elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito e que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa fazer aquilo que só o Senhor pode, nos transformar, mudar aquilo que precisa ser mudado, nos convencer dos nossos maus caminhos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos vocês. Amém? Que bom que nós estamos aqui nessa noite reunidos mais uma vez para louvar o nome do nosso Senhor, para cultuar aquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. E é por isso que nós estamos aqui, né? Porque Ele realmente merece ser glorificado. E, meus irmãos, a Neuza já deu a prévia aí, né? Nosso culto do próximo domingo será um dia aqui muito importante para nós, né? Primeiro porque é domingo de Páscoa, né? Nós, enquanto cristãos, celebramos a Páscoa, né? Louvamos o nome do nosso Senhor por aquilo que Ele fez, pela sua entrega, pelo seu sacrifício, pelo seu amor por cada um de nós. Mas também porque é domingo de Santa Ceia, né? Nosso primeiro domingo de cada mês é domingo de Santa Ceia, e nós exaltamos o seu nome e relembramos também o seu sacrifício, né? Para nós, a Páscoa também é sempre que nós ceamos, né? E lembramos o sacrifício de Jesus por nós. Mas também porque é aniversário da nossa igreja, 5 anos da nossa igreja, né? E assim como foi o nosso primeiro culto, quem estava aqui no nosso primeiro culto aqui na igreja? Alguns remanescentes aí. E assim como foi o nosso primeiro culto, né, onde era justamente um domingo de Páscoa, foi no dia 4 de abril de 2021, tá? Nós vamos comemorar também o aniversário da nossa igreja esse ano, 5 anos da nossa igreja, num domingo de Páscoa, né? A celebração não será no dia 4, né? Completamos 5 anos efetivamente no dia 4, que será o sábado, mas a nossa celebração será no domingo, tá? Então, anote aí na sua agenda, nós não teremos... Seguranças, por favor. Aqui é meu braço, que é para eu carregar ele. Olha lá, Tito. Nós não teremos programação na sexta-feira e nem no sábado, tá? Então, sexta-feira é feriado, fique à vontade aí para... vivenciar esse dia aí com a sua família. Também não teremos programação no sábado, a nossa programação será toda no domingo, tá? Domingo pela manhã, na escola bíblica, chegue mais cedo, nós teremos um café da manhã, aqui no aniversário da nossa igreja, né? Então, olha que igreja maravilhosa, né? No dia do aniversário, você nem precisa fazer café em casa, né? Café fitness que Carla falou ali, viu? Nem precisa fazer café em casa, você vem tomar café aqui com a gente, café da manhã, no domingo aí, antes da nossa escola bíblica. Aí depois nós teremos a escola bíblica e à noite aí a nossa celebração de aniversário. Eu quero muito ver essa igreja cheia, todo mundo aqui presente com as suas famílias, tá? Então esteja conosco, não fique de fora, se programe aí para estar com a gente no aniversário da nossa igreja, no próximo domingo aí, dia 5 de abril. Amém? Glória a Deus. Quarta-feira agora também, meus irmãos, nós daremos início a uma nova série de mensagens no primeiro livro de Samuel, tá? 1 Samuel, quarta-feira será o início, né? E como todo início de série, fica aí o convite para você não faltar, porque sempre a gente dá aquela introdução lá, que é muito importante para todo o andamento do livro, tá? Então esteja com a gente aí quarta-feira às 19h30 para nós começarmos a exposição de um novo livro aí nas quartas-feiras. Quem foi edificado aí no livro de Ruth? Glória a Deus, foi bênção, né? Quem quer que o Alexandre continue pregando toda quarta-feira?
Olha, tá vendo aí o clamor popular, viu, Alexandre? Então, o clamor da igreja, tá? Acho que é isso, meus irmãos, também. Nosso acampamento, tá? Lembre-se aí, dia 1º de maio, nosso acampamento. Então, venda suas rifas aí para ajudar você a pagar a sua inscrição, ou faça a sua inscrição diretamente aí com a nossa querida Help, para você estar com a gente. R$250 o valor da inscrição, R$200 para as crianças aí de até 12 anos, tá? Para você não ficar de fora do nosso acampamento, tá bom? Vamos fazer o ofertório da casa de Deus. Você que vai ofertar nessa noite, tome aí na sua mão o seu dízimo, sua oferta, as ajudas para a casa do Senhor. Se for fazer via Pix, está ali a chave Pix também. Vamos orar. Pai amado, nós oramos e consagramos a Ti nesse momento os dízimos, ofertas, ajudas e contribuições para a Tua casa e para a Tua obra. Que em nome de Jesus o Teu cuidado, Senhor, o Teu favor e a Tua graça venham ser sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, que com alegria no coração, Senhor, nessa noite, contribui mais uma vez para que essa obra, Senhor, siga levando o Teu Evangelho, abençoando vidas e transformando histórias. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, do Teu cuidado sobre cada lar, que haja provisão diária, que não falte, Senhor, aquilo que é necessário a cada um dos Seus filhos. Abençoa o trabalho, abençoa os negócios de cada um, que possamos também, por meio do nosso trabalho, abençoar a vida de outras pessoas. Oramos, Senhor, também por aqueles que não têm que ofertar, aqueles que talvez estejam passando por um momento de dificuldade. Nós oramos pedindo ao Senhor que abra portas de emprego, de negócios, de ganhos e de capacitação à vida dos Seus filhos. Assim, Senhor, abençoa toda a Tua igreja e que nós sempre com alegria no coração possamos contribuir na Tua casa por louvor da Tua glória. É assim que nós oramos e consagramos a Ti os dízimos e as ofertas. Amém e amém. Eu fecho com alegria na casa do Senhor. Então vamos lá, você trouxe a Bíblia? Abra em Lucas, capítulo de número 7. Lucas 7, o nosso texto de hoje. A partir do versículo de número 1. Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão.
Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui nessa noite, em tua presença mais uma vez, para pedir ao Senhor da tua graça, da tua direção, do teu favor, Senhor, sobre as nossas vidas. Que em nome de Jesus, Senhor, essa palavra possa entrar nos nossos corações, possam transbordar em nosso ser. Que em nome de Jesus possamos ser fortalecidos, que possamos sair e viver lá fora, Senhor, aquilo que o Senhor espera de nós. Pai amado, em nome de Jesus, tira toda a dureza do nosso coração, tudo que possa querer impedir, Senhor, que essa palavra penetre em nosso ser. Em nome de Jesus nós oramos e repreendemos tudo que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Em nome de Jesus, nesse momento, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar sobre nós. Amém e amém. Meus irmãos, vocês já passaram por uma situação ou situações, um tempo assim, onde você se pega em um lamento profundo, um tempo de dor, de preocupação, que parece não ter fim? Digo mais, você já passou por situações em que você se percebe impotente, onde, junto com toda essa dor e com todo esse sofrimento, parece que nada pode ser feito, nada está em suas mãos? Porque é um tanto diferente quando nós estamos aflitos, angustiados, preocupados, mas ainda há coisas que nós possamos fazer. Ainda há como nós termos algum esforço, algum empenho para que as situações possam se resolver. Mas há situações onde parece, ou de fato, não se pode, não se tem a quem recorrer. São momentos assim, de profunda angústia. São em horas assim que nós entendemos o completo sentido da palavra misericórdia. É a única coisa que nós conseguimos muitas vezes correr atrás nesse momento, ou ter expectativa de que misericórdia recaia sobre nós. Muitas vezes é o que nos resta no momento assim. E meus irmãos, veja só, há um tipo de misericórdia específica. Por quê? Porque o homem pode clamar por misericórdia a outro homem ou a outros homens. Alguém que seja colocado, por exemplo, em um sequestro, um assalto, à frente de uma arma, ele pode clamar aquele indivíduo ali, por mais perverso que seja, ele pode clamar por misericórdia. Mas quando nós clamamos por misericórdia de homens, nós simplesmente não temos expectativa nenhuma. Não há como colocar a expectativa na mão dos homens, por mais que eles possam nos conceder algum gesto de misericórdia. Mas hoje essa história aqui, meus irmãos, ou essas histórias, na verdade, são duas histórias que nós lemos aqui, elas vão nos mostrar o valor da misericórdia do Senhor Jesus. Como nós podemos aqui
esses textos vão nos ensinar: clamar por misericórdia ou simplesmente esperar por misericórdia. Porque uma das coisas que nós vamos aprender aqui nessa noite é que haverá situações que nem clamar nós conseguiremos, mas que isso não quer dizer que o Senhor Jesus não conceda as suas misericórdias. Essas duas histórias, então, é que nós seremos levados a compreender melhor a misericórdia de Cristo. Veja só, aqui há 2 milagres relatados. Milagres esses que foram presenciados por muitas pessoas, segundo aquilo que nós acabamos de ler aqui nesses textos. Depois do discurso que nós vimos aí, no capítulo de número 6, né, que nós vimos que é a referência de Lucas ao Sermão da Montanha, que nós encontramos em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Depois desses discursos, Jesus agora vai seguir adiante. Ele vai em frente. Mas, meus irmãos, Jesus não segue como quem segue sem rumo. Ele não vai adiante como quem vai a qualquer lugar. Jesus vai adiante porque ele precisa continuar levando a sua glória a muitas pessoas. Ele vai, mas ele não vai desatento. Ele vai atento, ele vai observando pelo caminho. Ele vai compassivo, cheio de compaixão. Ele vai misericordioso, cheio de misericórdia. E vai cruzar aqui com essas duas histórias de dor, de pessoas que precisam de alento, pessoas que precisam de resposta, mas mais do que tudo isso, pessoas que precisam do próprio Jesus, ainda que nem eles saibam disso. Porque muitas vezes as pessoas estão tão centradas em sua dor que não percebem que, mais do que um alívio das suas dores, elas precisam, antes de tudo, de Jesus. E essas histórias nos mostram isso aqui. Veja só, a primeira história aí está relatada dos versículos 1 até o versículo de número 10, que é o momento em que Jesus cura o servo de um centurião. Essa história também é relatada em Mateus, no capítulo 8, versículos 5 a 13. Embora elas tenham aí, segundo os relatos de Mateus e Lucas, algumas pequenas diferenças. Nada que, como toda a palavra, né, nada que comprometa aqui o sentido de ambas, né, a mensagem central de ambas, aquilo que a gente já conhece aí, desses eventuais divergências, podemos dizer assim, dentre os evangelhos aí sinóticos, né, que contam as mesmas histórias, em alguns pontos, né, alguma coisa que não é semelhante, mas que não perde ali a mensagem geral, muitas vezes ali por conta da perspectiva de um ou a perspectiva do outro evangelista. O que nós percebemos aqui nessa história é esse agir misericordioso de Jesus por aqueles que clamam a Ele. Nessa primeira história, nós vamos ver como Jesus age misericordiosamente para com aqueles que clamam, que pedem a Ele pelo seu favor. Veja o versículo 1. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Então é dito que esse milagre é feito aqui, primeiro, após o seu discurso, como nós falamos. Talvez Jesus segue agora caminhando e ele busca então dar provas inequívocas da sua autoridade, para que não fique preso no discurso, para que não fique preso em suas palavras, para que não fique restrito ali à sua pregação. Jesus vai dar provas da sua autoridade, por meio agora de milagres. Ele entra então em Cafarnaum, que é a cidade onde a maioria dos milagres poderosos de Jesus foram feitos, ou pelo menos a maioria deles foi relatada como sendo em Cafarnaum. O versículo 2 nos diz: ali estava o servo de um centurião, doente, quase à morte.
E diz mais, diz, a quem o seu senhor estimava muito. Então, o texto nos conta que estava ali, nessa cidade, um homem doente. Ele era servo de um centurião, que era um líder do exército romano, era o líder de uma centúria. Então, era um comandante, um oficial romano. E esse servo desse oficial romano estava ali doente, mas tinha algo em favor dele. O seu senhor, esse centurião, o estimava muito, o tinha muito bem. Veja só, meus irmãos, que é uma honra para os servos, ou nos dias de hoje, para os empregados de alguém, ou de uma empresa, mas especialmente de alguém, serem bem vistos por essa pessoa, serem estimados por aqueles que os lideram. Há pessoas que desdenham do seu trabalho, desdenham daqueles que estão em posição superior, dos seus patrões. Nós temos realmente ainda essa cultura muito enraizada, dessa coisa de que patrão é gente mal, é gente ruim. Mas, meus irmãos, veja só como é importante você ter a estima de alguém, especialmente porque isso diz mais respeito sobre você do que sobre quem está acima de você. Conquistar o coração, conquistar a estima de quem lidera você, que essa pessoa pode olhar para você e dizer assim, olha, aqui há alguém de respeito, alguém de confiança, alguém por quem eu posso fazer alguma coisa. Meus irmãos, isso é muito bom. É muito bom. Não fique desdenhando daqueles que estão acima de você. Isso dá mostras, então, aqui do bom desempenho desse servo, da confiabilidade que ele tinha ali nas mãos do seu senhor. Mas, ao mesmo tempo, a contrapartida é importante, né? É importante ter esse cuidado dos senhores, ou nos nossos dias de hoje, dos patrões, com relação àqueles que estão abaixo, né? Serem pessoas que estão ali dando valor adequado, cuidando, né? Não tratando com desdém. É importante. Veja só, meus irmãos, que a Bíblia é tão interessante em seus relatos, que ela não nos mostra aqui uma batalha, uma guerra entre pessoas que estão aqui em posições diferentes. Ela nos mostra que qualquer que seja a sua posição, você deverá viver de tal forma que glorifique a Deus. Então, se eu sou empregado de alguém, ali eu glorifico a Deus. Mas se eu sou patrão de alguém, ali eu vivo como quem glorifica a Deus. Não é guerra, é em qualquer lugar que nós estivermos, viver como quem glorifica o nome do Senhor. Mas veja o versículo 3. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Aquele senhor, então, que tinha muita estima ali pelo seu servo, ao ouvir falar que Jesus estava na cidade, tratou de pedir que Jesus, então, pudesse ir curar o seu servo. Tamanha era a sua estima por ele. Tamanha era a sua preocupação ali com o seu servo. Porém, esse homem mandou fazer isso de uma forma que ele considerou mais respeitosa. A fama de Jesus havia se espalhado, e certamente esse homem, embora fosse um oficial romano, conheceu acerca de Jesus. E principalmente aqui, considerava Jesus provavelmente como um profeta. Respeitava essa posição de Jesus, porque o conheceu, ouviu falar e sabia que ele tinha, então, esse poder. Então, ele trata Jesus aqui com muita dignidade, com muito respeito. Diante disso, ele não considerou digno mandar qualquer pessoa para ir até Jesus e levar o seu pedido. Ele fez uma escolha aqui, ele tratou de pedir esse favor aos líderes religiosos dos judeus. Como ele considera Jesus em uma posição acima, como um grande profeta, pelo menos, ele trata de pedir que os líderes religiosos possam ir até Jesus. Então, não é qualquer pessoa.
Veja só que a mentalidade dele acerca de Jesus aqui já é muito importante. Não é qualquer pessoa que ele quer que vá até Jesus. Ele chama, né, e ele certamente tinha aqui a possibilidade de falar, né, essa proximidade com os líderes religiosos. Então, ele pede que líderes religiosos possam ir até Jesus, pedir por ele ou interceder, não apenas por ele, mas pelo seu servo. Esses homens, então, eles foram até Jesus. Versículo 4. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Então, esses homens, eles foram até Jesus. E provavelmente eles também tinham aqui muito respeito pelo centurião, ao passo que eles, diz o texto, suplicaram a Jesus com insistência. Então, eles também respeitavam esse centurião e foram até Jesus cumprir ali o seu desejo. Cumprir o desejo do centurião de chamar por Jesus. E eles não foram de qualquer jeito, eles foram e suplicaram a Jesus com insistência. Chegaram, inclusive, ali com as suas alegações. Eles tentaram alegar para Jesus que aquele homem era um homem digno de ser atendido por Jesus, de receber tal favor. Veja o argumento deles aí, que ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Talvez esse homem fosse apenas alguém que gostasse de fazer o bem e tentasse ali evitar intrigas ali com os judeus, então tenha feito isso. Talvez ele fosse um prosélito, um gentil que teve contato ali com a religião judaica e começou a confiar que o Deus judeu era o Deus verdadeiro. Então, ele não era um judeu, mas ele começou a confiar que o Deus dos judeus era um Deus verdadeiro. O texto não nos dá certeza sobre isso. O que o texto nos diz é que esse homem ajudou ali, construiu, na verdade, a sinagoga para os judeus, para os líderes religiosos ali daquela região. Mas o detalhe aqui importante, meus irmãos, é que esses líderes religiosos, eles fazem aquilo que muitas pessoas fazem, que pensam que, para que Jesus possa levar o seu favor a alguém, é necessário que se apresente ali qualificações, características boas, para que o Senhor possa fazer algo por alguém. Ó Senhor, estou orando aqui por essa pessoa. Ó Senhor, ele é alguém tão bom. Ele é alguém que faz tantas coisas boas, ele contribui dessa forma, ele doa cestas básicas, ele doa sangue. Como se isso pudesse assim ser colocado diante de Jesus como pontos favoráveis, e Jesus estivesse ali dizendo assim, vai falando mais, deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que está a pontuação dele aqui, para ver se eu atendo ele, para ver se eu cuido dele. Então, ele estava tentando atrair Jesus com isso. Mas certamente, meus irmãos, e nós vamos ver agora que Jesus começou a ir até a casa do centurião, mas certamente, meus irmãos, não foi isso que atraiu Jesus até aquele lugar. Havia coisa aqui muito maior, haviam coisas muito maiores aqui que acabaram atraindo Jesus. Então veja o versículo 6. Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Então veja só, Jesus estava aqui disposto a demonstrar a sua bondade para com o centurião e para com o seu servo. Então o que Jesus fez? Ele acompanhou os líderes religiosos, começou a ir em direção à casa do centurião. Mas quando o centurião soube que Jesus estava chegando, estava se aproximando, estava realmente indo, ele mandou os seus amigos ali, provavelmente gentios também, irem até o encontro de Jesus e levarem uma mensagem a Jesus.
E a mensagem era essa: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Então veja só, em vez de preparar a sua casa para receber Jesus, nós vimos aqui, ele já considerava Jesus com muita estima, ao ponto de ter considerado que Jesus podia curar o seu servo. Mas em vez de preparar a sua casa para receber Jesus, o centurião então deu mostras aqui de que realmente, ou na verdade daquilo que realmente havia atraído Jesus para aquele lugar. Basicamente são duas coisas, meus irmãos, que atraíram a misericórdia de Jesus para aquele lugar. E a primeira coisa aqui é a sua humildade. Enquanto os líderes religiosos judeus tentaram ali falar coisas boas acerca dele, o próprio centurião romano tratou de reconhecer a sua insignificância. Ele era um alto oficial romano, mas diante de Jesus ele diz: Senhor, eu não mereço te receber debaixo do meu teto. Meus irmãos, a nossa humildade precisa ser apresentada diante do Senhor. Deve ser o nosso meio de vida, um modo de vida nosso, um modo de vida em humildade diante do Senhor. Não há nada em nós que nos torne dignos da misericórdia de Deus. Não há nada em nós que possa dizer assim: Senhor, está aqui, eu sou muito bom nisso, tem misericórdia de mim. Ou eu fiz muito isso, tem misericórdia de mim. Senhor, eu preguei centenas de sermões, tem misericórdia de mim, Senhor. Não, meus irmãos, não há nada. E nós precisamos reconhecer a nossa insignificância diante de Deus. Senhor, nós não somos dignos. Nós não somos dignos. Senhor, visita a nossa casa. É um clamor nosso. Mas a gente também tem que dizer assim: Senhor, mas não repara a bagunça, porque quem sou eu para chamar o Senhor aqui? Quem somos nós, meus irmãos? E essa humildade precisa fazer parte da nossa vida. Esse homem aqui, embora fosse gentil, ele soube reconhecer o senhorio de Jesus e tratou de honrar o Filho de Deus, demonstrando que ele mesmo não merecia, ele não era digno. Então a sua humildade ali certamente atraiu o coração de Jesus. Veja só, não é que ele usou a humildade como se colocasse na vitrine: Jesus, venha para cá, porque eu sou muito humilde, viu? Já cairia por terra a sua humildade. Mas justamente porque ele era humilde, isso atraiu Jesus. Então a gente não vai ser humilde, porque isso vai fazer com que Jesus nos veja e se aproxime de nós. Essa humildade, esse fato de que nós estamos resignados, dizendo: Senhor, quem sou eu para te servir? Quem sou eu, Senhor, para pregar a tua palavra? Quem sou eu, Senhor, para ser chamado por ti? Quem sou eu, Senhor, para que o Senhor ouça as minhas palavras e me atenda? Essa humildade, então, meus irmãos, é que atrai Jesus pelo fato de que nós reconhecemos que não merecemos Jesus. Assim a humildade que é reconhecida por Deus. Mas houve uma segunda coisa ali que atraiu Jesus para aquele lugar. Veja o versículo de número 7. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado.
A segunda coisa que atraiu a misericórdia do Senhor Jesus para aquele lugar foi a fé daquele centurião. Ele declarou ali com profunda certeza: Senhor, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Ele não duvidou, ele não estava ali como quem não tinha certeza, ele tinha profunda certeza. Isso se chama fé. Na sua humildade, ele sabia que não merecia que Jesus estivesse ali. Na sua humildade, ele sabia que poderia ser que Jesus não atendesse o seu chamado. Mas na sua fé, ele tinha certeza que se Jesus quisesse, a cura aconteceria. Isso é fé. Às vezes nós nos perguntamos: Senhor, como tratar com as enfermidades? E aqui especialmente a questão das enfermidades. Na nossa vida ou na vida de outra pessoa. É exatamente assim. Humildes, reconhecendo que não somos dignos da misericórdia de Deus. Humildes, reconhecendo que se o Senhor não quiser, Ele não fará nada. Mas cheios de fé, reconhecendo que se o Senhor quiser, Ele cura você. Ele cura essa pessoa por quem Ele ora. Se o Senhor quiser, Ele derrama a sua cura sobre a vida de outra pessoa. De qualquer pessoa. Não é, meus irmãos, simplesmente porque nós oramos. Como em alguns lugares se tem essa ideia, não, se nós simplesmente orarmos, Jesus vai curar. A oração ela é muito importante. A oração ela é um meio de demonstração de fé e um meio de demonstração de humildade nossa. Senhor, eu não posso fazer nada. Senhor, sequer mereço. Ou essa pessoa sequer merece. Mas se o Senhor fizer, tudo pode acontecer, tudo pode mudar nesse dia. A oração é para isso. Ela demonstra justamente a nossa fé e a nossa humildade diante do Senhor. E é isso que muitas vezes atrairá a misericórdia de Deus sobre nós, ou sobre a vida daqueles por quem nós oramos. Então assim nós temos que nos apresentar diante de Deus. Veja então que a misericórdia de Jesus se direciona, meus irmãos, àqueles que se apresentam diante dele com humildade e fé, com uma confiança inegável em seu poder, pois todo o poder lhe foi dado. Ele tem todo o poder. Então nós podemos confiar nele. Nós podemos acreditar. Amém? Nós devemos nos aproximar de Jesus com certeza em seu poder, mas com corações humildes, como quem sabe que não somos dignos do favor dele. Então, Senhor, eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor pode fazer, mas, Senhor, eu não mereço. Tem aquela canção? Eu não mereço tua misericórdia, porque nós não merecemos. Essa é a verdade. E tem que fazer parte da nossa vida, da nossa consciência cristã, porque senão, meus irmãos, nós vamos começar a fazer como aqueles líderes religiosos, apresentar para Deus qualidades, apresentar para Deus atributos, feitos, e dizer assim: Senhor, está aqui, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Às vezes na nossa angústia, nós fazemos isso. Senhor, por quê, Senhor? Eu servi tanto o Senhor, eu sirvo tanto o Senhor, por que o Senhor não muda essa situação? Senhor, eu só vivo na igreja, Senhor, por que o Senhor não muda essa situação? Não, às vezes no nosso desespero nós somos levados a isso.
e pecamos diante de Deus. Não façamos assim. Amém? O que nós vemos aqui é algo, então, que poucas vezes, meus irmãos, nos é registrado. Um pequeno detalhe aqui, escapando aqui o versículo 8. No versículo 8, o centurião, ele até ilustra isso para Jesus, em suas palavras. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldado sob o meu comando. Diga a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo a meu servo, faça isso e ele faz. A humildade dele é tamanha que ele tentou dizer a Jesus: Jesus, é o seguinte, você não precisa vir, porque eu sei como é esse negócio de ter gente debaixo do meu cuidado e da minha liderança. E quando eu digo, eles obedecem. E talvez ele nem entendesse, porque ele nem falou, mas a sua ideia era, se Jesus ordenar, ele pode ordenar a uma pessoa que venha e coloque a mão sobre ele. Ele pode ordenar aos seus anjos que venham e curem o meu servo. E isso vai acontecer. Então, ele, na sua humildade, ele tentou até dizer para Jesus, talvez assim, era como se fosse um apelo, não vem não, porque eu sei como é esse negócio, não precisa. Eu sei aqui que se eu mandar, o meu servo vai lá e me obedece. O Senhor pode fazer assim também. Reconhecendo aqui o poder de Jesus. Então, meus irmãos, aqui nós então vemos algo que poucas vezes nós vemos registrado nos evangelhos. Jesus se admirou da conduta daquele homem. São pouquíssimos os relatos em que Jesus olha para alguém com admiração. Tamanha essa é a nossa imperfeição. Mas veja o versículo 9. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Jesus se admirou da conduta daquele homem, que mesmo sendo um gentil, teve uma fé, então, que deixou Jesus maravilhado, satisfeito, a ponto de usar agora esse homem como exemplo para os próprios judeus. Nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, veja só, esse homem é um exemplo de fé. Aqueles que vivem, meus irmãos, então, debaixo da misericórdia de Deus, mas cheios de fé, cheios de humildade, certamente serão exemplos para aqueles que ainda não aprenderam isso. Então veja só, não é aquele que se exalta, não é aquele arrogante, não é aquele autossuficiente, é aquele cheio de humildade e cheio de fé, que é um exemplo para nós. E nós temos que confiar então que assim o Senhor nos ensina. E o resultado de tudo isso, a cura. A cura foi realizada de maneira perfeita e imediata. Versículo 10. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Então veja só, quando esses amigos do centurião foram enviados até Jesus, quando eles voltaram, o servo já estava lá, restabelecido. Observe aqui, não tem a palavra de Jesus. Aqui não tem a imposição de mãos, só tem Jesus declarando estar admirado da fé daquele homem. Em outras palavras, esse homem confiava que se Jesus enviasse alguém, o seu servo seria curado. Porque quando ele diz aqui uma palavra, talvez nem ele acredite que é tipo tão só uma palavra assim. Ainda que confiasse, ele queria pelo menos isso, uma palavra. Não é o que o texto diz? Dize uma palavra e o meu servo será curado. Quantas palavras Jesus disse? Nenhuma. O poder de Jesus, meus irmãos, é tão superior
que vai muito além daquilo que nós imaginamos que Ele precisa fazer para que as coisas aconteçam. A gente quer pelo menos uma palavra, e nem de uma palavra Ele precisa, se Ele não quiser. Esse é o poder do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Ele é muito além daquilo que nós podemos imaginar. Mas veja só, se a misericórdia de Jesus é real sobre a vida daqueles que clamam, mas não apenas aqueles que clamam de qualquer jeito, mas aqueles que clamam com humildade e cheios de fé, a misericórdia de Jesus, ela vai além disso. Se Ele pode fazer sem uma palavra, Ele pode fazer agora sem que sequer nós venhamos a clamar. É o que o texto agora vai nos revelar nessa segunda história. Jesus agora ressuscita o filho de uma viúva. Esse novo milagre aqui, descrito a partir do versículo de número 11, certamente é ainda mais extraordinário do que o primeiro. Talvez tenha sido no dia posterior. O texto nos diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Então veja só, embora o texto não diga, nos dá aqui uma ideia de continuidade, logo depois Jesus vai a uma outra cidade. É provável que tenha sido um outro dia, porque já teve todo o discurso, que nós sabemos que foi muito grande, do Sermão da Montanha. Jesus já foi a Cafarnaum, e agora ele vai a uma outra cidade, né? Não que isso seja importante, mas é provável que isso aqui já tenha se passado no dia seguinte. Mas veja só, esse novo milagre aqui, segundo aquilo que nós acabamos de ler, foi em uma cidade, um vilarejo chamado Naim. Ele foi presenciado, se o primeiro, o anterior, foi reconhecido por conta de todo esse movimento. Jesus vinha e mandaram os líderes religiosos falar com ele, aí ele estava indo para lá, aí o centurião mandou os seus amigos encontrarem com Jesus, aí eles voltam e encontram um cara em casa curado. Já gerou um rebuliço, e isso certamente aí a história se espalhou. Mas esse agora, meus irmãos, vai ser presenciado por muita gente. As pessoas verão, muita gente aqui, olha o que o texto diz, Jesus ia com seus discípulos e uma grande multidão. Então, já tem uma multidão com Jesus que inclui os seus discípulos. Então, tem muita gente aqui, para lá de 100 pessoas, provavelmente. E aí, quando Jesus se aproxima da porta da cidade, vem saindo da cidade uma procissão, vamos chamar assim, de um enterro. As pessoas indo em direção ao enterro, né? Não tinha igual agora, né? Que o pessoal vai no carro. O pessoal ia a pé. Ia ali com o corpo. E naquele tempo, os cemitérios eram fora das cidades, né? Não deixa de ser, né? Até os dias de hoje, os cemitérios geralmente são afastados. Mas naquele tempo eram, de fato, fora das cidades. Então, eles iam saindo da cidade e Jesus vai entrar na cidade. Isso aqui é importante. Por quê? Porque aqui vai atestar a veracidade desse milagre. Qualquer pessoa poderia acusar que haviam simulado ali qualquer coisa, que Jesus, que os seus discípulos haviam simulado. Mas Jesus está chegando na cidade, ele não esteve ali antes, essas pessoas vêm saindo da cidade com esse rapaz que está atestadamente morto, por isso estão levando ele para ser enterrado, e não tem nenhum contato prévio. Então não tem nada aqui que se possa dizer, olha, Jesus e os seus discípulos aqui criaram uma situação aqui para que pudesse, então, criar essa história. Então, veja só, a pessoa que será ressuscitada aqui é um jovem, o filho dessa mulher,
perdeu a sua vida. Não sabemos também qual o motivo, mas sabemos que é algo que todos estão passíveis de que aconteça. Ele morreu a uma idade mais nova. E, meus irmãos, veja só, ele é filho de uma viúva. E agora você imagine a dor dessa mulher. Ele não apenas é o filho de uma viúva, ele é o filho único de uma viúva. Olha a dor dessa mulher. Ela perdeu o marido, não sabemos há quanto tempo atrás. Ela ficou com o filho. E naquele tempo os homens cuidam da casa, cuidam da mulher. O seu filho é a sua perspectiva de cuidado sobre a sua vida, talvez até a sua velhice. E agora ela perde o seu único filho. Então ela teve uma perda passada, ela tem uma perda presente, e ela já tem uma perda futura, porque todos aqueles que poderiam suprir as suas necessidades humanas morreram. O seu marido morreu. E o seu filho morreu. Vejam, meus irmãos, como é esse mundo, onde nós estamos passíveis de tantas lágrimas, de tanta dor. Todos nós estamos passíveis disso. Todos nós. Quantas histórias não são essas que nós vamos ver de pessoas que morreram? Aí a gente vai ver o entorno da história, né? Pessoas cheias de vitalidade, cheias de planos, cheias de sonhos, com família, com filhos, com pais. Não é não? A gente olha assim, muitas vezes dá um negócio assim na gente, poxa. Mas todos estão passíveis. E os que ficam, tamanha a sua dor. Então todos nós estamos, querendo ou não, meus irmãos, passíveis de vivenciar dores e sofrimentos nesse mundo. Mas uma coisa que é fundamental saber: Jesus não está alheio a isso. Não é porque nós sentimos dores, vivemos dores, ou pelo menos estamos passíveis de que isso aconteça, que Jesus está desconectado disso, ou está alheio daquilo que nós estamos vivendo. Isso não é uma verdade. Jesus nos conhece, sabe e olha por nós. Amém, meus irmãos? Nunca se esqueça disso. E é importante que você não se esqueça disso, porque talvez em algum momento nós seremos tentados a murmurar, a reclamar, a dizer no momento de dor que Deus se esqueceu de nós. E isso não é uma verdade. Não é. Jesus aqui mostrou a sua piedade e o seu poder. Veja o versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Olha a compaixão de Jesus. Olha a sua misericórdia aqui começando a se revelar. Nós estamos falando hoje sobre misericórdia. Quando Jesus entrando naquela cidade, vê essas pessoas saindo, e nós não sabemos como ele identificou que aquela mulher era mais cheia de dor daquele lugar. Não sabemos se foi uma percepção humana, porque Jesus, até nosso tema aqui no culto de homens, quinta-feira, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Nós não sabemos se aqui foi simplesmente a sua percepção humana, ou se foi a sua percepção de Deus, de prescrutar o coração daquela mulher. Ou talvez as duas coisas tenham cooperado aqui nesse momento. Certo é que Jesus olhou aquela mulher, e o texto diz, ele se compadeceu dela e disse: não chore. Veja só, meus irmãos, que aqui não é uma palavra dura, é de fato compaixão, é de fato misericórdia, é de fato piedade. Jesus está sendo aqui afetuoso com essa mulher, essa viúva. Jesus está sendo afetuoso porque
reconhece aqui o tamanho da dor dessa mulher viúva, que agora perde o filho e perde certamente todo o cuidado e provisão que ela precisa para a sua própria vida. Agora veja o detalhe. Se na história passada houve um apelo ao Senhor, primeiro de uma maneira equivocada por parte dos líderes religiosos, né, que tentaram ali qualificar aquele homem para dizer que ele merecia ser atendido, depois de uma forma adequada, quando ele manda as pessoas falarem com Jesus e Jesus consegue reconhecer ali a sua humildade, aqui não há apelo a Jesus. Aqui não há clamor. Talvez no coração dessa mulher não tenha nem espaço para clamar, porque nós podemos pensar o tamanho do buraco que está no íntimo dessa mulher nesse momento de dor. Meus irmãos, não é esperado, não é desejado perder um cônjuge. As pessoas casam, e talvez a maior dificuldade dos nossos votos seja dizer até que a morte os separe. Porque nós não queremos a perda do cônjuge. Pelo contrário, é visível, especialmente em casamentos duradouros, especialmente quando isso acontece na velhice, que quando um dos dois se vai, o outro começa muitas vezes ali a passar por uma situação extremamente complicada, não é verdade? Você já viu um casal assim, uma pessoa, um dos dois morreu, e o outro fica ali e começa às vezes quase que a definhar. Muitas vezes nem demora, morre também. Porque não se espera, não se quer. Agora, pior ainda, meus irmãos, nesse sentido, é a perda do filho. Porque, mesmo que esse não deva ocupar o lugar de um cônjuge, não é o natural e não é o correto, biblicamente, também não é natural que os pais vejam a morte dos seus filhos. É natural que os filhos vejam a morte dos seus pais. Por mais que doa, você diz assim, mas a idade já estava avançada, realmente chegou o seu tempo. Há alguma espécie de consolo, especialmente quando isso se dá ao longo da vida, não de uma maneira abrupta. Mas perder um filho, nenhum pai, nenhuma mãe está preparado para isso. Nenhum pai, nenhuma mãe está preparado para perder um filho. Então nós podemos imaginar o tamanho do buraco no íntimo dessa mulher nesse dia. Talvez ela não tenha nem espaço para clamar por nada. E aqui Jesus entra em ação. Com a sua profunda misericórdia, com o seu profundo afeto, ele se compadece daquela mulher que não consegue nem pedir que alguém se compadeça dela. Ela já perdeu tudo que ela tem, humanamente falando. Ela não sabe mais nem o que é isso. Talvez está aqui nesse dia sem saber nem conseguir pensar o que será o dia de amanhã. E Jesus olha para essa mulher e se compadece dela. Talvez o simples olhar comovido, cheio de lágrimas daquela mulher, tocou o coração de Jesus. E Jesus diz àquela pobre mulher, não chores. Meus irmãos, não se esqueça disso. Talvez chegue um dia que nós não tenhamos nem como clamar. Mas a misericórdia do Senhor ainda pode nos alcançar. Porque assim Ele é. Faz parte da sua essência. Ele é misericordioso para conosco. Ele é misericordioso,
cheio de amor e de compaixão. Quando uma pessoa cai em depressão, por exemplo, a depender da profundidade disso, ela pode chegar ao ponto de não conseguir que a sua mente torne a ter pensamentos adequados. Tamanha é a sua dor, tamanho é o fundo do poço onde ela se sente. Não em vão, a medicina se utiliza nesse momento de medicamentos para tentar o quê? Fazer a pessoa dormir, acalmar os seus ânimos, tentar fazer com que, de alguma forma, vou dizer aqui bem entre aspas mesmo, baixe a sua frequência de alguma maneira mental, para que ela possa retomar pelo menos um pouco de lucidez. Para que se ela necessitar, por exemplo, fazer um tratamento humano, médico, que ela possa pelo menos ter lucidez para isso. E muitas vezes vai ser esse lugar de onde a medicina vai tentar resgatar essa pessoa. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de Jesus. Enquanto a medicina, ela pode falhar nesse momento, Jesus tem todo o poder para resgatar qualquer pessoa que seja do pior buraco onde ela estiver enfiada. Da pior situação, da pior dor, do pior sofrimento, Jesus tem poder maior para fazer isso. Ah, pastor, mas a pessoa ela não consegue nem nada, mas Jesus consegue. Amém? Você crê nisso? Jesus consegue. Essa mulher não pode aqui nem falar, ela talvez não tenha nem palavras, mas Jesus está aqui se compadecendo dessa mulher e ele diz, não chores. E mais, o cortejo vem, e esse rapaz é levado ali em um esquife, diz algumas versões, a minha versão diz caixão, provavelmente era uma urna funerária, talvez até descoberta. Jesus se aproxima, toca nesse caixão, como quem diz, pare aqui que eu tenho alguma coisa a fazer. As pessoas vão parar. O texto diz que os que o carregavam, pararam. As pessoas param. E Jesus aqui, tomado de íntima e profunda compaixão, ele tem palavras a dizer ao jovem morto. Meus irmãos, quem é esse? Quem é esse que tem poder para ir além agora da nossa fé? Porque nós falamos agora há pouco de um Senhor que responde com misericórdia a nossa fé e a nossa humildade. Mas agora nós estamos falando de um Senhor que age com misericórdia além daquilo que nós podemos crer. Porque muitas vezes até nos falta fé. Nos faltam palavras, nos faltam perspectivas e muitas vezes nos falta fé. Quem ali naquele lugar poderia imaginar que algo poderia acontecer para que esse rapaz voltasse à vida? Ninguém. Ninguém. Mas Jesus, tomado aqui de íntima e profunda compaixão, tocou o esquife. E ele tem algo a dizer àquele jovem que está ali morto. Os que transportavam ali ficaram parados e eu imagino a expectativa deles. Talvez alguns já tivessem ouvido falar de Jesus, talvez outros não. Mas o que é que está acontecendo aqui, certamente era a pergunta de todos ali naquele lugar. Então Jesus, de uma forma solene,
mas de uma forma cheia de autoridade, a autoridade que só Ele tem. Jesus declara: jovem, eu digo, levante-se. Veja como até a entonação de Jesus vai mudar. Para aquela mulher cheia de dor, não chore. Para o jovem morto, levante-se. Esse é o Jesus em que nós cremos. Amém, meus irmãos? E algumas vezes Ele vai chegar para nós tão compassivo, cheio de amor, cheio de cuidado. Vai nos acalentar. Mas quando a hora devida chega, em que Ele precisa ordenar, quer seja a morte, assim Ele fará, porque Ele tem todo o poder e tem toda a autoridade dada pelo Pai, está na sua vida, Ele pode fazer. E nós temos que crer nessa autoridade de Jesus. Amém, meus irmãos? Ele chama o jovem à vida. E o texto nos diz que, sem cerimônias, o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Ele sentou ali e começou a falar. Meus irmãos, não foi um negócio assim que ele levantou grog, ele demorou restaurar, demorou download agora, como a gente acorda de manhã, que a gente fica ainda assim, tentando. É como se nada tivesse acontecido aqui. Levantou e disse: mãe, que povo é esse aqui, mãe? O que está acontecendo? Talvez ele tenha falado isso. Ô mãe, você já está com esse negócio de novo de chamar esse monte de gente para cá? O que eu estou sentado aqui dentro desse negócio? E isso, meus irmãos, é mais uma prova do poder e da autoridade do Senhor. Ele é misericordioso, cheio de amor, e aquilo que Ele faz, quando Ele deseja fazer, Ele faz com poder pleno e de forma completa. Completa, não ficou ali nada por fazer. E o que Jesus fez? Entregou o jovem à sua mãe. Ele podia ter chamado aqui esse jovem ao seguir, como já havia feito com outras pessoas. Mas não, há um propósito naquilo que ele fez. E o propósito é que essa mulher volte a ter o seu filho, que essa mulher volte a ter também vida, porque ela também ali estava como quem tivesse perdido a vida. Jesus, meus irmãos, então, é aquele que nos convida à vida, que quer nos tirar da morte do pecado, da prisão, do aprisionamento em que muitos estão por conta do pecado. Ele nos chama à vida. Ele nos ordena que vivamos na presença dEle, que vivamos para a glória dEle. Ele chama à vida. Então não deixe de crer. Quem é essa pessoa por quem você tem orado, ou talvez até já perdeu a perspectiva de orar? E você está dizendo: essa pessoa não tem jeito, ela está morta. Jesus é aquele que chama a vida. E você tem que confiar nisso. Ele pode fazer. Ele não está alheio, Ele não esqueceu de você. Ele é cheio de misericórdia. Ele é cheio, Ele é tomado de misericórdia. E os seus milagres demonstram o seu favor, demonstra a sua piedade, demonstra a sua misericórdia, mas também demonstra a sua glória. Quando essa pessoa por quem você ora se arrepender dos seus pecados, se voltar ao Senhor e aí tiver vida em Jesus, a glória será dada ao Senhor, o milagre será feito para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele tem poder para isso. Não deixe de crer. E os milagres de Jesus também, meus irmãos, assim como esse aqui, serviram para que o povo pudesse ter mais temor em seus corações. Versículo 16, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles.
Deus interveio em favor do seu povo. E mais, o texto encerra dizendo que essas notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Judéia e todas as regiões ao redor. Porque aquilo que Deus faz, meus irmãos, na minha vida, na sua vida, quando Ele chega com a sua graça, quando Ele chega e age com misericórdia, não serve só para a gente se sentir bem, é para que o nome dEle seja glorificado. Então nós podemos assim ajustar as nossas orações. Senhor, eu oro pelo meu esposo, para que a tua glória seja manifesta na minha casa e as pessoas possam ver o teu nome, Senhor, sendo exaltado nesse lugar. Senhor, eu oro pelo meu filho. Eu oro pelos meus pais. A tua glória vai ser manifesta, as pessoas verão quão grande é o teu nome, Senhor. Não que, meus irmãos, ele vai se sentir tentado a fazer simplesmente porque nós oramos, não, é porque é o ser dele. Ele faz e o seu nome é glorificado. E se por algum motivo chegar em um ponto tão profundo em que não tenhamos mais nem forças para orar, não tenhamos mais como clamar, que os nossos olhos estejam tomados apenas de lágrimas e o nosso coração como um buraco sem fim, ainda assim continue a lembrar que Jesus tem grande poder e a sua misericórdia ainda pode nos alcançar. E louvado seja Deus por isso. Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Vamos orar e depois vamos para casa. Se foi abençoado nessa noite, que essa palavra continue fortalecendo seu coração e quanto mais nós buscarmos a palavra de Deus, sempre Ele terá ainda mais para nos fortalecer e nos edificar nele. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e te rendemos graças, Senhor, porque a tua palavra nessa noite nos fortalece, nos enche de graça, renova, Senhor, nosso entendimento acerca do Senhor e renova-nos, Senhor, em fé e em esperança, Senhor, do teu cuidado sobre nós. Quantas vezes, Senhor, nós perdemos o norte, por mais que conheçamos o teu nome, a tua palavra, Senhor, há vezes em que nós não vemos perspectiva nas coisas. Inclusive, Senhor, nós te pedimos perdão, porque talvez muitas vezes murmuramos, ou simplesmente falhamos tentando apresentar para o Senhor motivos pelos quais o Senhor deveria nos abençoar. Veja a nossa petulância, Senhor. Tentar dizer ao Senhor por que o Senhor deve fazer aquilo que o Senhor deveria fazer. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, porque tudo que nós deveríamos fazer de fato era nos apresentar diante de Ti com humildade e devoção fiel, com fé extrema, confiando que se o Senhor disser uma palavra, Senhor, essa obra será concluída. Porque a verdade, Senhor, é que nessa noite o Senhor nos mostra que nem precisa que o Senhor fale uma palavra, não precisa que o Senhor vá até o lugar, não precisa sequer que o Senhor imponha as mãos. Na verdade, Senhor, a Tua palavra nessa noite nos ensina que se nós nem conseguirmos clamar, ainda assim o Senhor continua sendo Deus misericordioso sobre nós. Se a dor for tão profunda e tão extrema, Senhor, que nem dos nossos lábios, Senhor, consiga sair uma palavra de clamor, ainda assim o Senhor é Deus presente, é Deus conosco, e a Tua misericórdia, Senhor,
continua sendo a causa de nós não sermos consumidos. E como bem diz a Tua palavra, Senhor, a cada manhã elas se renovam sobre nós. E nós só podemos nessa noite, Senhor, Te agradecer por isso. Porque talvez muitos de nós aqui já passaram por situações assim. E nós conseguimos, depois de tudo, contemplar: o Senhor foi misericordioso conosco. Mas, Senhor, se ainda não passamos, ou se ainda veremos de passar por outras situações difíceis em nossas vidas, Senhor, não nos permita esquecer o tamanho da Tua maravilha, o tamanho do Teu poder e o tamanho da Tua misericórdia para conosco, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua doce presença aqui nesse lugar. Leva-nos, Senhor, em paz, nos guarda em proteção, nos guia, Senhor, protegidos em direção aos nossos lares, nos livra do mal, Senhor, dos perigos e dos acidentes. Nos concede, Senhor, uma semana abençoada, cheia de graça, Senhor, que seja uma semana maravilhosa. Nós oramos desde já, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família. Oramos, Senhor, por tudo aquilo que ainda vai acontecer ao longo dessa semana, por aquilo que nós já projetamos e por aquilo que nós nem sabemos. Oramos por essa igreja, Senhor, que essa semana completaremos 5 anos de ministério. Nós louvamos ao Senhor por tudo. Oramos pelo novo livro que nós vamos começar na quarta. Oramos, Senhor, meu Deus, pela celebração que teremos na próxima semana. E oramos, Senhor, para que o Senhor continue sendo o centro e o direcionador de toda a nossa vida. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. E os nossos corações agradecem nessa noite. Amém e amém. Deus abençoe você. Vai na paz em nome de Jesus.